Bem-vindo a todos, aqui no nosso programa Saber Direito, da TV Justiça. Meu nome é Pedro Carlos Sampaio Garcia, eu sou juiz do trabalho em São Paulo, na função de desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, é o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, e sou professor no Complexo Jurídico Damásio de Jesus, o curso do professor Damásio de Jesus em São Paulo. Nós aqui, nosso programa hoje, nós vamos tratar da figura do empregador. Nosso tema é direito do trabalho e dentro desse tema do direito do trabalho, nós vamos tratar da figura do empregador. Vamos ter aqui nossas aulas tratando desse tema e na primeira aula nós vamos cuidar do empregador, a empresa e do empregador, a administração pública. Nessa primeira aula, o tema será centralizado no empregador empresa e no empregador administração pública. Aqueles que quiserem participar do programa, quiserem encaminhar dúvidas, podem encaminhar dúvidas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Repetindo o e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Portanto, aqueles que quiserem participar, podem encaminhar dúvidas aqui para o e-mail. Muito bem. Vamos iniciar imediatamente a nossa primeira aula. Nós temos muita coisa para examinar em torno desse tema empregador. Hoje nós temos algumas das questões mais atuais, mais polêmicas e mais controvertidas no direito do trabalho. Apenas para introduzir, para situar do que nós vamos tratar, nós vamos tratar de um dos sujeitos da relação de emprego. A relação de emprego é uma relação de trabalho. Quando nós falamos aos direitos do trabalhador, é muito comum se falar isso, aos direitos do trabalhador, quais são, hora extra, férias, 13º. Ao falar dos direitos do trabalhador, na verdade, nós estamos tratando dos direitos de uma espécie de trabalhador. É dos direitos do empregado. É o empregado que tem esses direitos, um regime jurídico de proteção trabalhista. É o empregado que tem direito a férias, 13º, horas extras. É o empregado que é regido pela CLT. A CLT é a consolidação das leis do trabalho. A legislação mais importante de direito do trabalho no Brasil. A consolidação das leis do trabalho, que todo mundo conhece por CLT. A CLT regula uma espécie de relação de trabalho. A relação de emprego. Não é qualquer relação de trabalho. É uma espécie de relação de trabalho. A relação de emprego. É a mais importante. A que atinge o maior número de trabalhadores. É aquela que é mais importante na atividade empresarial. Mas é uma espécie. Nós temos outras relações de trabalho. Temos outras relações de trabalho. Trabalhador autônomo, trabalhador eventual, trabalhador avulso. São outras espécies de relação de trabalho, também muito importantes, mas que não têm propriamente um regime jurídico de proteção trabalhista. O regime jurídico de proteção trabalhista é o regime jurídico de proteção à relação de emprego. Portanto, aqui nós vamos cuidar desta espécie de relação de trabalho, a relação de emprego, que é a mais importante, a mais abrangente, mas sempre ressaltando, é uma espécie. E nós vamos tratar desta relação de trabalho, a relação de emprego, examinando não a figura do empregado, mas examinando a figura do outro sujeito da relação de emprego. Nós vamos examinar a figura do empregador. O nosso tema será o empregador. Em torno desse tema, vocês vão verificar
nós vamos estudar alguns dos conceitos mais importantes do direito do trabalho. Eles estão em torno da figura do empregador. Muito bem. E nós vamos começar examinando a figura do empregador pela sua definição. A definição do empregador está no artigo 2º da CLT. Logo no começo, hein? O artigo 1º da CLT introduz a CLT, a consolidação das leis do trabalho, e logo no artigo 2º vem a definição da figura do empregador. Quem é o empregador? E o artigo 2º da CLT define o empregador como a empresa. Empregador é a empresa que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Empregador é a empresa que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Neste conceito, nós temos alguns dos elementos mais importantes de uma relação de emprego. Alguns dos elementos configuradores de uma relação de emprego. E para examinar esse conceito, nós já vamos ter que nos deter aqui no primeiro termo, na primeira definição. Aqui já tem uma questão relevante. O artigo 2º da CLT diz: empregador é a empresa. Empregador é a empresa. Isso traz uma questão muito importante no direito do trabalho e também no direito comercial, hein? A empresa é sujeito de direitos? A empresa é sujeito de direitos? Ou a empresa é objeto do direito? A empresa é sujeito de direitos? A empresa contrata? A empresa é titular de direitos? Responde por obrigações? Ou a empresa é objeto do direito? Para responder essa questão, vamos ver qual é a definição de empresa. O que é uma empresa? O que é uma empresa? Se nós pegarmos um manual de direito comercial, nós vamos verificar lá. Empresa é uma universalidade de bens, corpóreos e incorpóreos, organizados para atingir um fim econômico. A empresa é uma universalidade de bens, corpóreos e incorpóreos. Um conjunto de bens, materiais e imateriais, organizados para atingir um fim econômico. A empresa é um conjunto de bens. Vejam, o maquinário, a matéria-prima, o prédio, a força de trabalho. É um conjunto de bens, materiais e imateriais, organizados. O que caracteriza a empresa é a organização. Não é esse conjunto de bens dispersos. É esse conjunto de bens organizado. E organizado e em movimento, em atividade para atingir um fim econômico. Não é esse conjunto de bens estático. O conjunto, a universalidade de bens estática, no direito comercial, é o estabelecimento. A empresa é esse conjunto de bens em movimento, em atividade, para atingir um fim econômico.
Por isso é que vocês já devem ter visto, hein? Para quem já examinou alguma coisa em direito comercial, já deve ter visto a definição de que empresa é uma atividade econômica organizada. Empresa é uma atividade econômica organizada. Esse conjunto de bens materiais e imateriais, organizados em movimento, em atividade para atingir um fim econômico. Esta atividade econômica organizada contrata? É titular de direitos? Contrai obrigações? Ou esta atividade econômica organizada é objeto do direito? A empresa é sujeito ou objeto do direito? Uma das indagações muito importantes na doutrina do direito comercial. No direito comercial, tem uma doutrina mais moderna, sobretudo na Europa Ocidental, que afirma que a empresa, pela sua importância no mundo moderno, a empresa seria sujeito de direitos. Mas a doutrina predominante, sobretudo aqui no Brasil, e a nossa legislação, tratam a empresa como objeto do direito. A empresa é um objeto do direito. Muito importante. O direito cuida dela com muita importância, mas é objeto. Sujeito de direitos é quem está por trás da empresa. Sujeito de direitos é quem exerce a empresa. O empresário. Sujeito de direitos é o titular da empresa. Se vocês forem no Código Civil, lá nos dispositivos do Código Civil que tratam da empresa, vocês vão ver que o Código Civil faz uma diferenciação muito clara entre empresa e empresário. E quem é tratado como sujeito de direitos, titular de direitos, responsável por obrigações, é o empresário. Sujeito de direitos é a pessoa física ou pessoa jurídica titular da empresa. Sujeito de direitos é a pessoa física ou jurídica titular da empresa. É a pessoa física ou jurídica que exerce a empresa, que exerce essa atividade econômica organizada. Por isso, quando vocês pegarem o artigo 2º da CLT e lerem lá, empregador é a empresa, vocês, na verdade, vão ler. Empregador é a pessoa física ou pessoa jurídica titular da empresa e que contrata trabalhadores naquelas condições do artigo 2º. Empregador é a pessoa física ou jurídica titular da empresa. Pessoa física. Perfeitamente possível, hein? Empregador ser pessoa física. Perfeitamente possível. Muito comum, quem tem um pequeno negócio, uma pequena empresa, que não está regularizada, não está constituída regularmente, não registrar os empregados e falar, poxa, não registrei porque eu não tinha firma, não fiz firma, não pude registrar. Não tem isso, não. Registra no nome da pessoa física. A pessoa física é a empregadora. Ela é a titular da empresa, é a empregadora. Ou então, a pessoa jurídica. A pessoa jurídica é uma criação da lei exatamente para isso. Pessoa jurídica é uma criação da lei exatamente para identificar um titular de direitos e um responsável por obrigações. Vejam, pessoa jurídica só existe porque a lei diz que existe. Senão ela não existia. É diferente da gente. Nós, pessoas físicas, a lei também diz que nós existimos. A lei também diz. A lei nos dá uma personalidade jurídica. Ela diz que nós existimos. Mas se a lei não disser que nós existimos, nós continuamos a existir. Nós somos um dado da natureza. Pessoa jurídica, não. É uma criação da lei. Só existe porque a lei diz que existe.
senão ela não existia. E a lei criou a pessoa jurídica exatamente para isso. É que a empresa moderna, ela é exercida por uma coletividade de pessoas. Vejam, uma grande empresa, uma Volkswagen, um Bradesco, uma grande empresa, é uma infinidade de acionistas. Ela é exercida por uma coletividade de pessoas. Seria impossível, inviável, identificar um titular de direitos e um responsável por obrigações nessa coletividade de pessoas. Por isso se criou a pessoa jurídica. É uma necessidade do sistema capitalista, hein? Pessoa jurídica é uma criação do sistema capitalista. Uma necessidade para viabilizar as relações jurídicas, econômicas, para identificar um titular de direitos e um responsável por obrigações. Por isso, quando vocês virem lá no artigo 2º da CLT, dizendo que empregador é empresa, vocês vão ler. Empregador é a pessoa física ou jurídica titular da empresa que contrata trabalhadores naquelas condições. O parágrafo 1º do artigo 2º da CLT, o parágrafo 1º do artigo 2º, vai estabelecer que equivale ao empregador, equiparam-se ao empregador as instituições sem fins lucrativos, as entidades beneficentes, associações recreativas, culturais, esportivas, o profissional liberal, instituições sem fins lucrativos, entidades beneficentes, associações, profissional liberal, todo aquele que não exerce empresa, que não exerce uma atividade econômica organizada, mas que contrata trabalhadores naquelas condições do artigo 2º da CLT, diz o parágrafo 1º, equiparam-se ao empregador. Uma santa casa, uma instituição religiosa, um clube esportivo, um sindicato, uma ONG, uma organização não governamental, um profissional liberal, advogado, médico, todo aquele que contrata trabalhadores naquelas condições do artigo 2º da CLT, equivale ao empregador. Na verdade, nós temos aqui uma impropriedade. O parágrafo 1º do artigo 2º comete uma impropriedade. Essas entidades não se equiparam ao empregador. Elas são empregadoras. Elas são empregadoras, com todas as consequências jurídicas desse enquadramento. Uma instituição religiosa, uma entidade beneficente, um clube esportivo, um sindicato, são empregadores, com todas as consequências jurídicas desse enquadramento. Ainda examinando quem pode se enquadrar na figura de empregador, vamos ver agora o outro tema central dessa nossa primeira aula: a administração pública. A administração pública e sua posição como empregadora. E para examinar o tema da administração pública, nós vamos ter que fazer um pequeno retrospecto. Examinar como vem evoluindo o regime jurídico do servidor público a partir da Constituição de 88. Antes da Constituição de 88 não é necessário, mas nós precisamos fazer um retrospecto a partir da Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88 havia estabelecido uma regra fundamental em relação ao servidor público. Era a regra central. Era o coração de toda a relação jurídica da administração pública com o servidor público. Era o artigo
39 da Constituição Federal. O artigo 39 da Constituição Federal estabelecia a regra do chamado regime jurídico único obrigatório para o servidor público. A regra do regime jurídico único obrigatório para o servidor público. Isso significava que a administração pública direta, autárquica e fundacional, não a empresa pública e sociedade de economia mista. Empresa pública e sociedade de economia mista, deixa de lado, nós falamos um pouco dela depois. Mas a administração pública direta, União, Estado, município, as autarquias federais, estaduais, municipais, as fundações públicas federais, estaduais, municipais, estavam obrigadas a obedecer à regra do regime jurídico único obrigatório. Isso em cada esfera. Um regime jurídico único na esfera federal, um regime jurídico único em cada estado, um regime jurídico único em cada município. O artigo 39 da Constituição estabelecia que a administração pública direta, autárquica e fundacional necessariamente tinha que ter um único regime jurídico para seus servidores em cada esfera. Isso significava que a administração pública não podia ter, em cada esfera, servidores por regimes jurídicos diferentes. Não podia ter, ao mesmo tempo, servidores por um regime jurídico estatutário, administrativo. E, ao mesmo tempo, servidores por um regime da CLT. Pela regra do regime jurídico único obrigatório, a administração pública tinha que adotar um único regime jurídico para seus servidores. Ou eram todos estatutários, ou eram todos regidos pela CLT. Não podia a administração pública direta, autárquica e fundacional, em cada esfera, na União, em cada estado, em cada município, ter ao mesmo tempo servidores por um regime estatutário e servidores regidos pelo regime da CLT. Qual a diferença, hein? Olha uma questão boa aí para os alunos de direito, os estudantes de direito. Qual a diferença do regime estatutário do servidor público e do regime da CLT do servidor público? Qual é o traço diferenciador do regime estatutário e do regime da CLT do servidor público? O que diferencia? O traço diferenciador não é, como alguns já respondem, estabilidade. Isso é uma consequência que nós vamos falar depois. O traço diferenciador desses dois regimes é que no regime estatutário, a relação jurídica entre administração pública e servidor é uma relação jurídica unilateral. É uma relação jurídica unilateral, não tem contrato. No regime estatutário, não tem contrato. É uma relação jurídica unilateral. A administração pública institui o estatuto administrativo, unilateralmente. Nomeia o servidor, ato unilateral. E o servidor se insere naquele estatuto com os direitos e deveres ali previstos. Não tem contrato, não tem manifestação bilateral. É uma relação unilateral. No direito administrativo, a doutrina do direito administrativo gosta de chamar isso de relação institucional. No regime estatutário administrativo, a relação jurídica entre administração pública e servidor
é uma relação jurídica institucional, unilateral. Como eu falei para vocês no início do programa, eu sou juiz. Juiz é regime estatutário. Quando eu fui nomeado juiz, não teve conversa. Eu não sentei ali para conversar, escuta, como é que vai ser a jornada de trabalho aqui, o horário, férias, e o salário aí, como é que... Não tem conversa. Eu fui nomeado, ato unilateral. Eu me inseri no estatuto da magistratura, lei orgânica da magistratura, com os direitos e deveres ali previstos. É uma relação jurídica unilateral. Quando a administração pública recruta o servidor público por um regime estatutário administrativo, ela não é empregadora. Ela não se enquadra no artigo 2º da CLT. Ela não é empregadora. Ela é administradora. No regime estatutário, ela é administradora. Está atuando, administrando a coisa pública. A maior parte da administração pública adotou um regime jurídico único estatutário. No direito administrativo, inclusive, se afirmava, os doutrinadores do direito administrativo afirmavam que é próprio do regime jurídico único ele ser um regime estatutário. E, de fato, a maior parte da administração pública adotou um regime jurídico único estatutário, administrativo. A União fez isso na Lei 8.112 de 90. A Lei 8.112 de 90 é o Estatuto Administrativo do Servidor Público Federal. A Lei 8.112 de 90 é o Estatuto Administrativo do Servidor Público Federal. Os estados, na sua maior parte, também adotaram regime jurídico único estatutário. E os municípios também, hein? Na maior parte, regime jurídico único estatutário. Mas alguns municípios preferiram utilizar um regime jurídico único pela CLT. Alguns municípios adotaram o regime jurídico único pela CLT, que não foi contestado em nenhum momento. O que parece mostrar que a regra do artigo 39 da Constituição era de exigir um regime jurídico único para o servidor, sem estabelecer qual a natureza do regime. Alguns municípios adotaram um regime jurídico único pela CLT. Quando a administração pública adota um regime jurídico único pela CLT, contrata o servidor pela CLT, a relação jurídica é bilateral. Aí nós temos contrato. O servidor é contratado. A relação jurídica é bilateral. É evidente que é um contrato com forte carga de adesão. A administração pública tem seus limites na sua atuação, mesmo quando contrata. Mas a natureza da relação jurídica é contratual, é bilateral. E quando a administração pública contrata o servidor pelo regime da CLT, ela é empregadora. Ela se enquadra no artigo 2º da CLT. Ela é empregadora, com todas as consequências jurídicas desse enquadramento. A administração pública, utilizando o regime da CLT, ela é empregadora, com todas as consequências jurídicas desse enquadramento. Adotando o regime jurídico único estatutário, como fez a maior parte da administração pública, ou utilizando o regime jurídico da CLT, como fizeram alguns municípios, em qualquer hipótese, a administração pública estava obrigada a obedecer o artigo 37, inciso 2 da Constituição.
a regra do concurso público obrigatório. O artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. A regra do concurso público obrigatório. Adotando o regime estatutário ou da CLT, em qualquer hipótese, só poderia investir o servidor público por aprovação em concurso público. A exceção fica por conta, o próprio inciso 2 do artigo 37 faz a exceção aos cargos de livre nomeação e de livre exoneração previstos na lei. São os cargos de confiança, comissionados, de livre nomeação, livre exoneração previstos na lei. Tirando essa hipótese dos cargos de livre nomeação e livre nomeação, em qualquer hipótese, no regime estatutário ou da CLT, a administração pública estava obrigada a obedecer à regra do concurso público obrigatório. Ficamos assim durante muito tempo, até que em 1998 veio a Emenda Constitucional 19. A Emenda Constitucional 19. A Emenda 19 é de maio de 98, desculpe, é de junho de 98. A Emenda 19 é a chamada reforma administrativa. Foi na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Ficou conhecida como reforma administrativa do governo Fernando Henrique Cardoso. E a Emenda 19 mudou muita coisa na Constituição e veio mudar a regra do regime jurídico do servidor público. A Emenda 19 alterou o artigo 39 da Constituição. E alterou o artigo 39 da Constituição para acabar com a regra do regime jurídico único obrigatório. A Emenda 19 alterou o artigo 39 da Constituição. E alterou o artigo 39 da Constituição para acabar com a regra do regime jurídico único obrigatório. Agora atenção, hein? A Emenda 19 não acabou com a regra do regime jurídico único. A Emenda 19 não acabou com a regra do regime jurídico único. Eu falei que acabou? Eu falei que acabou? Agora aqui? Falei que acabou com a regra do regime jurídico único? Cuidado. A Emenda 19 acabou com a regra do regime jurídico único obrigatório, não com a regra do regime jurídico único. A Emenda 19 acabou com a obrigatoriedade da administração pública adotar um único regime jurídico para seus servidores, mas não proibiu que adote. Acabou com a obrigatoriedade, mas não proibiu que adote. Se a administração pública quiser ter um regime jurídico único, pode. A Emenda 19 acabou com a obrigatoriedade. E mais concretamente, como a maior parte da administração pública tinha um regime jurídico estatutário, a Emenda 19, na verdade, veio liberar a contratação de servidores públicos pela CLT. Sua verdadeira finalidade foi essa: permitir que a administração pública, ao lado dos servidores estatutários, também passasse a contratar servidores pelo regime da CLT. E foi isso que ocorreu. A partir de 98, toda a administração pública, federal, estadual, municipal, passou a utilizar muito mais o regime da CLT. Passou a adotar muito mais o regime da CLT. E, por isso, passou a se enquadrar muito mais na figura de empregadora. Todos vocês que têm algum contato com servidor público, administração pública, já devem ter percebido como aumentou a contratação de servidores pelo regime da CLT. Foi a partir da Emenda 19 que acabou com o regime jurídico único obrigatório, mas manteve a regra do concurso público obrigatório, hein?
acabou com o regime jurídico único, mas manteve o concurso público. Poderia usar os dois regimes, estatutário e CLT, mas sempre por aprovação do servidor no concurso público obrigatório. Manteve o artigo 37, inciso 2 da Constituição. E ficamos assim, durante muito tempo, até maio de 2007. Em maio de 2007, o Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade que tinha a denominação de ADIM. Até hoje todo mundo chama ADIM. Ah, ADIM era como se conhecia a ação direta de inconstitucionalidade. Hoje, na verdade, é ADI. É a ADI 2139. Desculpem, ADI 2135. Quem quiser consultar no site do Supremo Tribunal Federal, é muito fácil. O site do Supremo é bastante fácil de pesquisar. Vai ali, acompanhamento processual, aperta ali, entra ali o ícone de pesquisa, põe ADI barra 2139. ADI barra 2139. E aí vê o acompanhamento dessa ação direta de inconstitucionalidade. Foi uma ação direta de inconstitucionalidade proposta lá em 98. E que o Supremo agora, em 2007, acabou concedendo uma liminar. Não há o julgamento definitivo ainda. Mas concedeu uma liminar, entendendo que havia uma inconstitucionalidade nesta alteração do artigo 39 da Constituição Federal. Foi uma ação direta de inconstitucionalidade proposta em 98, atacando essa mudança, o fim do regime jurídico único obrigatório, dizendo que havia uma inconstitucionalidade na forma como esta emenda foi votada no Congresso Nacional. O mesmo texto não foi votado de forma idêntica nas duas casas. Emenda constitucional exige um quórum qualificado e o texto tem que ser de forma idêntica. O mesmo texto votado nas duas casas. E houve uma pequena alteração do texto na votação. Por isso, o Supremo, agora em 2007, numa liminar, suspendeu a eficácia desta alteração do artigo 39 da Constituição. E restabeleceu a redação anterior. Restabeleceu a regra do regime jurídico único obrigatório. O Supremo, numa liminar, suspendeu a eficácia desta alteração do artigo 39 da Constituição e restabeleceu a regra do regime jurídico único obrigatório. Vejam, portanto, que a partir de maio de 2007, nós voltamos a ter a regra do regime jurídico único obrigatório. A administração pública não pode mais adotar os dois regimes jurídicos. Tem que recrutar todos os servidores por um único regime jurídico. Vejam que essa liminar poderia trazer um problema sério, hein? Vocês sabem que numa ADI, numa ação direta de inconstitucionalidade, a decisão tem efeitos ex tunc. Efeitos ex tunc. Quem olha isso, efeito ex tunc, o que quer dizer isso? É efeitos para trás. Ela retroage. Vejam que com essa liminar nós teríamos um problema sério. É que a contratação pelos regimes da CLT, para todos que tinham um regime jurídico único estatutário, a contratação pela CLT seria inválida, porque estaria desobedecendo a regra do regime jurídico único obrigatório. Por isso, o Supremo Tribunal Federal, prudentemente, na liminar, por exceção, excepcionalmente, ressalvou que, nesse caso, a liminar tem efeitos ex nunc, ou seja, para frente. A partir de maio de 2007,
a administração pública está obrigada, novamente, a obedecer à regra do regime jurídico único obrigatório. Mas permanece válida a contratação pelo regime da CLT de 98 a 2007. Permanece válida o recrutamento pelo regime estatutário e a contratação pelo regime da CLT de 98 a 2007. A partir de 2007, novamente se obriga a obedecer à regra do regime jurídico único para toda a administração pública. Está ainda em sede de liminar, não teve julgamento definitivo. Aqueles que quiserem acompanhar, é só pesquisar no site do Supremo Tribunal Federal. Aqui surge uma questão. Não sei se poderíamos agora colocar uma questão da rua, de nossos ouvintes, nossos telespectadores da rua, porque surge uma questão. Durante esse tempo todo, de 98 a 2007, foi mantida a contratação pelo regime da CLT. Agora, a partir